Sabe aquela amiga que você conta tudo sobre o seu relacionamento, você pede conselho, você confia tanto nela a ponto de que você acha que ela vai te dar a solução dos seus problemas dentro do seu relacionamento. E aí você vai e descobre que essa sua amiga simplesmente dormiu com o cara em questão. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial. Eu quero compartilhar uma história com vocês hoje. É minha essa história. A personagem aqui sou eu mesma, tá? E eu acho que eu já contei essa história aqui dentro do canal, mas acho que foi solta, sem muitos detalhes, falando, foi uma pessoa... Se eu contei, tá? Mas eu não lembro. E hoje eu quero falar pra vocês exatamente como aconteceu isso, para que você não cometa o mesmo erro que eu. E eu já sei que a maioria de vocês vai falar, pô, Sossô, também, né, meu, você pediu pra ser Basicamente é isso, eu sei. Mas tem aquela amiga que ainda é ingênua, tem muita mocinha de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos que me assiste. Então, este vídeo é pra você. E também é pra você, fofoqueira, assim como eu, que gosta de saber da vida dos outros, independente se a gente conhece ou não, dane-se, a gente quer saber do babado, esse babado é bom. Tudo começou lá nos anos 90, eu, louquíssima, aquela pessoa que curte a vida ao máximo. E eu já compartilhei com vocês aqui, ou no outro canal, que eu tinha muita dificuldade de ficar sozinha. Eu não gostava de ficar sozinha, nem sem namorado, nem eu comigo mesma. Eu não gostava de estar na minha companhia. Olha que horrível isso, mas existem muitas pessoas assim. E nessa época, eu saía toda santa noite para ir para casa de alguém ou para ir para balada. Eu tinha muitos amigos, era um círculo enorme de amigos e a gente estava sempre todo mundo junto. Mas dentro todos esses amigos, dentro de um grupo, eu tinha uma amiga que era minha escolhida. Era aquela amiga que eu achava ela o máximo. Aliás, eu acho ela o máximo até hoje. Já perdoei, já pra vocês ficar sabendo aqui, já perdoei, não sou trouxa. Mas eu já conto. Calma aí, segura a peteca aí, calma que eu já vou contar. E essa amiga era a amiga escolhida. Eu achava ela o máximo, eu achava ela incrível, inteligentíssima, eu achava que ela compartilhava dos mesmos pensamentos que eu, e eu achava que ela era de super confiança e honestíssima. E aí, gente, eu me apaixonei por um dos nossos amigos. E aqui veio o problema enorme, porque este apaixonar é aquela coisa que a gente não sabe distinguir quando a gente está carente sozinha. Ele era, olha só, olha o contexto no qual eu me apaixonei por ele. Bailarina de dança do ventre, super bombada no mercado, bem renomada, trabalhando pra caramba, só no meio árabe, admirada pelo povo árabe, respeitada pelo povo árabe. Dentro dessa reputação, eu não podia namorar com quem eu queria, porque eu tinha que manter a minha reputação para eu conseguir continuar trabalhando dentro daquelas famílias que pagavam muito, din-din. Eu tinha que ter uma reputação impecável. E quando eu me apaixono por este ser humano, ai gente, ele era o meu amor de plantão. Eu ficava com ele, só que ele não era fofoqueiro, então ele não falava pra ninguém. E eu não vou dar muitos detalhes sobre ele, porque depois a gente até casou. Foi ele que veio morar aqui no Egito comigo, enfim, a gente até casou no final das contas. Mas, lá naquela época que eu tô contando pra vocês da minha amiga que foi talarica comigo, ele não gostava de mim, ele não era apaixonado por mim, só que existia uma química entre nós dois, porque às vezes a gente estava nos lugares e de repente a gente se olhava, a gente tinha vontade de ficar junto e a gente ficava. Não né, biblicamente falando, mas beijo na boca, aquelas coisas bem inocentes, né? E eu gostava dele. Até que um dia eu comecei aqui a contar para essa nossa amiga em comum. Gente, no final das contas, ela estava dormindo com ele, ela dormiu, ela disse que foi uma vez. Ele, quando me contou lá, depois de muitos anos, que já tinha perdoado ela e estava tudo certo, eu já sabia e eu comentei com ele por algum motivo, eu falei, você é muito sem noção, a culpa é sua e não dela, porque eu culpei ele. Falei, como você fica com a minha amiga, minha melhor amiga, você sabendo que eu gostava de você porque ela falou, porque aí, gente, o que acontecia? Segundo ele, tudo que eu contava pra ela, ela falava pra ele. Ela vinha com aquela coisa, né, que eu acho
que é aquele conselho, a fofoca disfarçada de conselho. Ela chegava pra ele e falava, pô, mas você nem pra se ligar que a Soraya gosta de você? Pô, tá na cara, todo mundo se liga. E ela, quando ela falava isso, ela não falava entre ela e ele, não, era no meio do grupo. E algumas pessoas desse grupo contavam pra mim, falava, pô, você precisa parar de dar na cara, bicho, você dá muito na cara que você gosta dele. Os meninos falavam pra mim desse jeito, né? Falavam, você dá muito na cara que você gosta dele e fica feio, porque ele não gosta de você. E às vezes, gente, chegava a ponto, olha como eu era, que eu falo pra vocês como eu era cadelinha. Tinha vezes que eu era tão assim, olhinho de pequena sereia pra ele, eu ficava tão babando nele, que ele me ignorava nos lugares. A gente sentado ali, por exemplo, na casa de um amigo, todo mundo músico, eu de bailarina, essa minha amiga, que era minha melhor amiga, bailarina, mais outras 3, 4 bailarinas. Tinha até uma outra menina que ela era grega, e ela era bailarina maravilhosa, perfeita, e ela falava grego, ela era grega mesmo, filha de pai e mãe grego. E ela namorava com um cara muçulmano, que já estava tudo oficializado, ele não estava levando ela assim, entendeu, de só peguete dele, não. Ele já tinha contado pra família, tava tudo certo. No final das contas, ela só não casou com ele porque ela desistiu dele, mas assim, eles ficaram durante anos, 2, 3 anos, namorando mesmo, namorando sério. Ela sabia levar ele porque não deixa de ser ali meio que a cultura parecida. Essa minha amiga contava todos os detalhes e os caras, os nossos amigos, eles começaram a ficar incomodados com a situação e eles vinham e falavam, Sossô, para de ficar olhando pro fulano desse jeito, você fica olhando, dá pra ver que você tá afim dele e ele te ignora, fica péssimo. Eu era tão ingênua, como eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia que tudo que eu contava pra ela, ela ia lá e contava pro cara e o cara ficava puto comigo. Claro, com razão, né? Imagina, eu contava detalhes sórdidos do que a gente falava, do que a gente fazia quando a gente ficava junto. Por que eu fazia isso? Porque Ai, gente, agora vem a vergonha alheia aqui. Eu chegava, eu falava assim, fulana, olha só, eu fiquei com fulano e ele fez isso e isso. Aqui eram coisas leves. Aí eu acho que ele gosta de mim, porque se ele não gostasse, ele não fazia isso, ele não falava isso. Aí ela olhava pra mim e ela falava, é estranho, né? Mas também pode ser o jeito dele, blá, blá, blá. E aí eu falava, não, mas também teve isso. Aí, gente, sabe quando ela sabia manipular a conversa, ela é muito inteligente, de um jeito que acabava que eu contava todos, até os detalhes sórdidos, aqueles que a gente não conta nem pro travesseiro. Eu contava pra ela, eu confiava mesmo nela. Acho que eu nunca confiei em ninguém como eu confiava nessa minha amiga. Aí eu contando pra ela, eu tô até desviando o olho de vocês que eu tô com vergonha, viu? Aí ela contava pra ele e ele ficava pau da vida comigo, porque óbvio, né? Porra, a Soraya conta pra menina que eu faço blá 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 com ela, caramba, que mulher louca, né? Depois que eu fui entender, quando eu casei com ele aqui no Egito, ele falou pra mim, ele falou, ele me chamava, não, deixa pra lá, não vou falar o apelido, porque tem muita gente que vai saber quem é. Ele falava assim, você lembra quando eu te ignorava? Eu falava, lembro. Ele falava, então, era quando ela tinha me contado a conversa que você tinha tido com ela. Então, todas as vezes que eu te ignorava, é que eu tava com tanta raiva de você, que você contava as coisas, que aí às vezes eu até tinha vontade de namorar você, mas eu não namorava, porque eu falava, eu vou namorar com uma pessoa que tudo que eu falo com ela, tudo que eu compartilho, tudo que eu faço, ela conta pra melhor amiga. Quando ela estiver namorando comigo, ela vai contar pra todo mundo. Ai, gente, olha que absurdo, né? E nem era, eu falei, não era, né? Bom, mas enfim. Aí eu passava por toda essa situação. Aí um dia eu resolvi que eu não queria mais aquilo pra mim. Eu fiquei 2 anos nessa, viu? Muito tempo, sofrendo, tentando, batalhando por ele. Eu ia todo dia na casa dele, com um grupo, não era eu sozinha, tá? Aí ele, músico maravilhoso, tocando piano, tocando alaúde. Ai, meu Deus do céu, as melicinhas, meu amor. Deixa pra lá, bafa. Eu me apaixonava cada vez mais. E aí passou 2 anos. Passou ou passaram? Deixa aqui nos comentários. Me ajuda a arrumar estes verbos que eu esqueci tudo. E olha que eu era boa em português quando eu estudava. Falei, não quero mais isso pra mim, não. Quer saber? Vou abrir a minha cabeça e vou abrir o meu coração pra outra pessoa. Aí, abri. Dentro do grupo mesmo. Falei, tem outros músicos aqui, deixa eu ver se tem alguém dando mole. Aí, gente, um outro amigo meu, que era 3 anos mais novo do que eu, que ele era daquele, sabe aquele amigo gordinho, fofinho, boa praça, todo mundo adorava ele. Inclusive eu, ele era meu amigão. Aí a gente era amigo pra caramba mesmo. Eu falei, vamos começar a sair. Aí saía eu, ele e uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, querida, maravilhosa. A gente saía. Aí desencanei do outro e a gente foi ficando. Aí ele se apaixonou pela minha amiga. E eu já tava gostando dele, gente, olha que inferno. Aí eu falei, não acredito. Aí ela, não, eu não acredito eu não quero, eu não gosto dele. Aí
Gente, aí ela, na época, né, era lá nos anos 90, né? Final dos anos 90. Ela era muito jovenzinha e ela não sabia ainda, ela estava se descobrindo, ela nunca tinha namorado. E eu era a melhor amiga dela, eu era professora dela de dança. A gente saía pra balada, ela não bebia, sabe? Ela não fumava, não fazia nada, ela era super certinha, descendente de japoneses, de família super tradicional, mas moderna, vinha comigo, nunca me julgou por nada. E eu doida, eu falava, gente, eu saí. Gente, eu era daquelas assim, que eu ia pra balada, eu ia pra me divertir. Eu me apaixonei por ele, só que eu não me apaixonei assim, eu comecei a gostar dele, né? Não era a paixão que eu sentia pelo outro, mas eu comecei a me interessar por ele. Ele era gente boa, boa praça, né? E muito parecido comigo, assim, no jeito de viver, sabe? E libanês, filho de libanês, eu amava porque, infelizmente, os pais dele já faleceram. Eu amava a família dele, porque eu era amiga da mãe dele, do pai dele, que era um libanês de sotaque e tudo. E a mãe dele adorava, me adorava. Inclusive, a mãe dele que me ensinou sobre Santa Rita, que Santa Rita é uma santa milagrosa. Inclusive, gente, fica aqui a dica. Para quem está com causa impossível, peça para Santa Rita, faça uma promessa, ajoelhe ali, que você consegue. Aí, então tá aqui a dica, hein? Santa Rita é, ó, ponta firme. Daí, Aí eu falei pra ela, puta, agora eu tô me sentindo atraída por ele tá atraído por você? Aí eu falei, fica você com ele. Aí ela falou assim, mas eu não quero namorar. Eu falei, mas você precisa namorar. Aí ela, mas eu não quero. Gente, eu queria que ela namorasse com ele de qualquer jeito. Eu falei, mas ele é gente boa. Aí ela tentou. Ela ficou uma semana, ela falou, ai, não quero, não gosto dele. E aí ela desistiu dele, ela falou, fica você com ele. E aí eu falei, então tá, você não quer, né? Ela falou, não. E ele bebia, saía com a gente pra balada, ele bebia, ele falava, eu gosto dela. Eu falava, desencana porque ela não gosta de você, não. Aí ele, mas o que eu faço? Eu falei, eu gosto de você, tenta gostar de mim, gente. Ele tentou gostar de mim, ele começou a gostar de mim, a gente namorou por 2 anos, aí eu vim pra cá. E aí foi aqui que o calvário começou. Quando eu cheguei aqui, eu já contei essa história, eu fiquei 3 meses, aí o outro lá, aquele lá que eu já tinha desencanado, ficou no Brasil e veio atrás de mim. Só que enquanto eu namorava com esse daqui que eu tô contando pra vocês, eu fiquei acho que 2 anos, e era namoro mesmo, na frente de todo mundo. Eu ia pra festa da igreja, porque ele é ortodoxo. Aí eu ia pra festa da igreja com ele, a mãe dele era daquelas senhoras que fazia comida nas quermesses da igreja. Eu ia, ficava na barraca pra comer, que era muito boa a comida dela. E a gente ia pra show junto, eu comecei a trabalhar, levar ele comigo, ele tinha show, me levava, porque a gente, bailarina e músico, então era o casamento perfeito. Eu arrumava trabalho pra ele, ele arrumava pra mim. E era assim, ele era aquele namorado, gente, olha, foi o namorado mais legal que eu já tive, mais parecido comigo, doidaço, igual eu. Não, nunca teve droga, esses negócios, não. Era sair, curtir, a gente ia pra balada árabe, a gente saía só pra balada árabe, dançava dabke, e era muito, muito, muito legal. Enquanto isso, o outro ficava dando em cima de mim. E aí eu falava pra ele, eu falava, não posso ficar com você, meu amor, acabou, chega, ó, eu tô com seu amigo. Aí ele, mas você não gosta. Ai, gente, ele falava isso pra mim. Ele falava, você não gosta, você gosta de mim. Eu falava, não, eu gostei de você, agora eu não gosto mais. Aí ele, não acredito. Aí ele falava assim, você tem cheiro de que é apaixonada por mim. Eu falava, eu não sou não. E eu não tava, gente, eu não tava. Tá, tinha uma pontinha lá no fundo do meu estômago que às vezes, né, eu lembrava, mas eu já lembrava da parte ruim, porque eu já tinha criado vergonha na cara. Aí já falava, não gosto não. Aí ele falou, mas eu sinto que você tem uma pontinha às vezes. Eu falei, não é pontinha de nada, é raiva que eu tenho de você. E aí, gente, passou, fui viver minha vida, vim pro Egito, e aí no Egito eu fiquei com ele. Por quê? Porque eu tava sozinha, não tinha internet, era 2001, não tinha internet, não tinha nada do que a gente tem hoje, não tinha meio de comunicação. Para eu me comunicar com a minha família no Brasil, já contei aqui no canal, eu tinha que ir na Telefônica pagar uma fortuna, acho que na época era $100, para tentar falar 5 minutos. Desses 5 minutos, ficava com um chiado, caía a linha, voltava a cair, era horrível, ficava tipo, no total a conversa, 2 minutos. Para eu falar com o namorado, com a mãe, aí juntava todo mundo no mesmo dia, meu namorado ia, esse que eu tô falando pra vocês que era legal, ia pra casa da minha mãe, lá com a minha irmã, e aí eu ligava pro celular dele, e aí todo mundo falava comigo em 5 minutos. Gente, era horrível. E aí quando ele chegou aqui, ele me pegou nessa situação, carente, sozinha, sem falar o árabe direito, fazia o quê? 2 meses que eu tava, 2 meses, acho que 1 mês, 2 meses que eu tava aqui no Egito, ainda não falava o árabe direito, muito macarrônico, assim, tudo escrito no papel, o livrinho que eu falei pra vocês que eu tinha, com, nossa, muitas palavras soltas. E aí ele veio, ficou comigo, foi minha tábua de salvação.
minha tábua de salvação. E ali a gente desenvolveu um relacionamento muito sério. Eu ajudei ele me ajudou, porque foi uma cura de almas. Ele estava muito quebrado e eu também estava muito quebrada. Eu estava quebrada porque eu estava sozinha num lugar onde eu não conhecia ninguém, era um mundo novo para mim. A cultura, eu sempre vivi dentro da cultura egípcia, a cultura muçulmana, mas mesmo assim, estar aqui, viver aqui sozinha, não era no conforto do lar que eu tenho hoje. Eu vim para cá, gente, eu deixei tudo, ganhei muito dinheiro no Brasil. Pode pesquisar atrás aí de mim, vai perguntar pro pessoal que viveu lá na minha época. Eu deixei carro zero no Brasil, deixei tudo no Brasil. Para minha família, eu falei, não quero nada. Fica todo mundo aí com o que tem, eu vou começar minha vida do zero. E quando eu vim para cá, eu comecei do zero porque eu vim para ficar 3 meses. 3 meses eu falei, vou esticar mais 6. Começou a dar certo as coisas. Eu falei, 6, vou esticar, vou ficar 1 ano. E aí fiquei. E ele ficou comigo aqui 2 anos e meio. E aí surgiu uma super oportunidade pra gente. A gente foi fazer um show imagina, gente, até Gypsy King foi nesse show lá, para um casamento gigantesco na França da Coca-Cola. A gente ficou no hotel, que se eu não me engano é Etnê, na Champs-Élysées, caríssimo, suíte presidencial. Aí tava a Shirin, aquela do vídeo passado, foi no mesmo avião com a gente, um outro cantor chamado Hakim. Tudo a gente foi de primeira classe, esse meu marido da época e mais a minha banda. A gente foi, gente, aí lá ele tinha essa passagem, o que ele fez? Ele falou, eu vou aproveitar a passagem que a gente vai até a França, eu vou pagar a diferença e vou até o Brasil, fico 3 meses e volto. Aí aqui foi meu calvário, chorei, falei, não, você não vai voltar. Ele falou, juro por Deus eu vou voltar. Eu falei, não jura porque você não vai voltar. E foi dito e feito, ele não voltou. Quando ele estava lá 1 mês, ele falava comigo quase todo dia, ligava aqui, era mais fácil a comunicação, já tinha passado 2 anos, era 2002, 2003, se eu não me engano, acho que 2003. E aí ele ligava esporadicamente, mandava e-mail, era e-mail que eu acho que a gente se comunicava. E aí ele um belo dia deu a notícia pra mim, ele falou, não, realmente você tinha razão, eu me encontrei no Brasil, eu não aguento viver no Egito, vem pra cá. Eu falei, mas eu vou aí pra fazer o quê? Ele falou, olha, aí olha aqui, ó, o que ele falou pra mim, que também, eu já tinha falado pra ele que eu não voltava, mas aqui me deu, graças a Deus, colocou essas palavras na boca dele e fez eu nunca me arrepender. Ele falou assim pra mim, ele me chamou pelo apelido carinhoso, que foi a última vez que ele me chamou, porque eu falei, não me chame mais desse apelido. Aí ele falou assim, mas vamos falar que vai. Ele falou, quando você vier pra cá, a gente vai começar de novo, porque eu acho que no Egito a gente começou tudo muito rápido. E a gente vai ter que ver, porque se você engravidar de mim, como que eu vou ter um filho com você, que é bailarina de carreira, e a minha família nunca vai aceitar. Eu sou de família muçulmana, libanesa, meus pais vão falar o quê? O filho da bailarina? Então a gente vai ter que ver como é que a gente vai administrar isso. Aí eu falei pra ele, mas quem te falou que eu vou pro Brasil? Eu não vou. Aí ele, então acabou aqui? Eu falei, acabou, a gente vai ser amigo pra vida inteira. Ele falou assim, com facilidade, gente, eu tava quase vomitando meu coração pela boca. Eu senti que meu coração caiu ali no meio das costelas, sabe? Mas eu mantive a calma. Eu falei, tá, tudo certo, cada um fez sua escolha. Você prefere aí, eu prefiro aqui. E eu nunca vou largar meu trabalho por ninguém. E aí, gente, me fez lembrar, né? Aqui eu deveria ter largado ele, ter deixado... A Soraya é de hoje. Eu deixaria de gostar dele a partir do momento que lá atrás ele ficou com a minha amiga, sabendo que ela era a minha melhor amiga. Aí você fala, mas sua amiga é uma FDP. Sim, ela foi muito FDP. Foi pra caramba FDP. Mas ela sendo FDP ou não... Ele deveria ter tido a decência, sabendo que ela era minha melhor amiga e que nós éramos do mesmo grupo, e ela contou pra ele, a Soraya gosta de você. Ele vendo que ela tá sendo talarica, ele poderia ter feito o quê? Ele não gostava dela. Ele ficava com ela porque eles estavam bêbados, curtindo ali, curtição de momento. E ela tinha uma vida, né, sexual muito ativa. Ela ficava com vários homens. Ela, tudo bem, ela sempre foi muito liberal nisso. Eu já não era, mas ela não tinha problema nenhum. Ela tinha uma vida muito... ela gostava disso, né? Então, para ela, estava tudo bem ela fazer isso. E ele poderia ter falado para ela, então não vamos continuar, porque a Soraya, se ela descobrir, ela vai ficar chateada com você. E foi o que aconteceu. E quem me contou? Ele. Você tem noção? Ele me contou. E aí quem fez eu e ela nos perdoarmos e fazermos as pazes de novo? Esse meu namorado. Porque graças a Deus, quando eu descobri isso, eu já estava com esse namorado que era um querido. Comigo ele era um querido. E aí
ele fez a gente ficar de bem. E aí, tudo bem, já não fazia mais sentido eu brigar com ela, ficar puta com ela, porque eu não gostava mais do outro, né? Aí você fala, mas como é que você não gostava, sendo que no Egito você ficou com ele de novo? Então, porque no Egito, o que aconteceu foi, reacendeu aquela paixão e a carência de novo. Porque quando eu gostava dele, até essa minha amiga, ela falava que ele era meu amor de... O que ela falava? Era uma frase bem legal. Gente, inclusive, guarda essa frase. Ela falava que ele fazia comigo marketing de manutenção. Eu nunca esqueci essa palavra. E era mesmo, ele vinha, me cantava, toda a vida que eu tava saindo dele, ele vinha, aí dava um jeitinho de ficar comigo, falava algumas coisas que eu queria ouvir, fazia um marketing ali de manutenção para ele nunca perder, olha como ele era egoísta, né? Para eu nunca deixar de gostar dele. E tanto é que quando eu fui namorar com outro, ele veio atrás de mim. Mas tinha uma frase que ela falava, que ele era meu amor de plantão. E é verdade, porque claro que dentro desses 2 anos, às vezes eu me interessava com outras pessoas. E quando eu namorava, eu tava tentando ali, né, ficar com outra pessoa, eu ficava 6 meses, 1 ano, eu não pensava nele. Quando eu ficava sozinha, eu vinha para ele de novo. Então ele era meu amor de plantão. Então esse amor de plantão veio pro Egito, eu tava sozinha, carente, desesperada. E ele falava árabe, ele traduzia tudo, ele me ajudava muito. Então foi uma ajuda múltipla. Eu ajudava ele, ele me ajudava. Você ajudava ele financeiramente? Não, ele veio pra cá com a grana dele. Mas ele me ajudava emocionalmente e eu emocionalmente, porque ele também não estava numa fase boa. Ele estava numa fase de redescoberta, de estudar. Então ele veio pra cá pra estudar, que ele ia pro Líbano. Aí quando ele viu que eu tava aqui sozinha, ele falou, o que você acha de ir pra ir? Eu falei, vem, pelo amor de Deus. Aí ele veio, entendeu? E veio como amigo. Depois foi que o negócio foi esquentando. Mas enfim, e aí, gente, eu percebi, ali foi muito bom tudo isso que aconteceu, porque eu percebi que não existe isso, sabe? De você se relacionar com uma pessoa que você já tentou uma vez e não deu certo. Então, por isso que a partir daqui eu criei um botão dentro de mim que chama o delete. Eu deleto. Tive um relacionamento, acabou, por mais que eu ame. Isso já aconteceu em outras vezes, já contei pra vocês aqui, eu não volto. Não volto. Se a pessoa errou comigo, eu não volto. Aí quem é mais antigo aqui do canal fala assim, mas quando você ficou 2 anos sem ficar com seu marido e você voltou. Então, ali, por que eu voltei? Não tinha nada, ele não fez nada pra mim. Fui eu que estava insatisfeita por algum motivo ali, que eu já contei no vídeo, que era porque ele tinha os momentos dele que ele não falava, ficava quieto, eu não tava aquele silêncio, e aí eu resolvi ir embora. Mas ele nunca errou e ele nunca me deixou. Ele vinha todo dia atrás de mim, tentava falar comigo. Então, gente, a gente tem que ficar com quem dá valor na gente. E não contar nada pra melhor amiga, nem pra irmã, pra ninguém. Coisa sua, com o seu relacionamento é sua com você mesmo. Quer contar pra alguém? Hoje em dia, antigamente eu contava pra esse aqui, ó, travesseiro. Hoje em dia eu conto pro ChatGPT. Eu saio falando, depois eu deleto tudo, entendeu? Bom, meus amores, não esquece que eu amo muito vocês. Hoje foi só um desabafo aqui, porque eu lembrei dessa história. Eu falei, eu vou contar no canal, porque isso aqui vai ajudar muita gente, né? Porque tem muita gente, até os dias de hoje, que comenta tudo com alguém da família, com aquela melhor amiga. Então, se você é essa pessoa, pare agora. Um beijo bem no meio do seu coração. Não esquece que eu te amo, hein? Fui.